finalmente poder estar de volta aqui. Muito feliz que a gente pode estar de volta lá na igreja e que a gente pode continuar se conectando aqui pela internet. Esse mês a gente está falando de um tema muito importante, que eu preciso inclusive aprender junto com vocês. Talvez vocês já aprenderam semana passada, mas a gente está falando de responsabilidade. Vocês lembram o que é responsabilidade? Deixar vocês pensarem um pouquinho. Responsabilidade é demonstrar que se pode confiar naquilo que é esperado de você. Isso mesmo. E não é tão fácil quanto parece, né? As pessoas esperam coisas da gente e muitas vezes a gente nem se toca disso, mas quanto mais a gente se esforça para fazer, para agir conforme aquilo que é esperado de nós, melhores as coisas ficam pra gente. E a história de hoje tem um pouco a ver com isso. Vocês já devem ter percebido que muitas das nossas histórias aqui são histórias que foram contadas por Jesus. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele explicava as lições que ele queria passar, muitas vezes contando histórias para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele quis dizer. E acontece que um dia Jesus estava por aí e um homem parou ele e disse assim: Jesus, diz para o meu irmão, fala para ele, para que ele divida a herança dele comigo. Jesus olhou para o cara e falou: quem disse para você que eu sou juiz, que eu sou árbitro, que eu tenho que resolver essas coisas? Ele falou: toma cuidado, tá? Tomem cuidado com a ganância, porque a vida do homem ela não está em todos os seus bens, em tudo aquilo que você tem. Foi aí que Jesus decide contar uma história para ilustrar por que a ganância é tão perigosa. Essa história está lá no livro de Lucas, Lucas 12, o homem rico. Nessa história de Jesus havia um homem rico, mas a gente está falando aqui de muito rico. E na época, antigamente, ser rico era ter o quê? Colheita, ter fazenda, entendeu? Ele era rico porque ele tinha muito milho. Ele tinha várias safras, né? Vamos supor aqui que é milho. Então, ele fazia muitas colheitas. Ele tinha celeiros para guardar essas colheitas. E ele colhia tanto, mas estava tão bom o negócio para ele que ele decidiu que naquele celeiro já não estava mais cabendo. Ele precisava já derrubar tudo para guardar em celeiros maiores de tanto milho que esse cara tinha. E quando ele decide fazer isso, ele diz para si mesmo: é isso que eu vou fazer, eu vou derrubar esses celeiros pequenos, eu vou construir celeiros maiores, eu vou guardar tudo isso que eu tenho safra aqui, ó, milho para anos, aí sim eu vou poder descansar, aí sim eu vou poder aproveitar, aí sim eu vou poder viver bem. Estava tudo encaminhado para que o homem pudesse viver bem, parecia um plano bom. Trabalhei até aqui, colhi tudo isso, agora eu vou guardar tudo para eu poder viver bem, para eu poder aproveitar, para eu poder descansar, para eu poder me alegrar. Mas não foi assim que aconteceu. Logo depois disso, Deus fala com esse homem e ele diz o seguinte. Ele diz: insensato. O que é insensato? É quem não sabe das coisas, quem não entende as coisas. Ele disse: hoje mesmo a sua vida, ó, vai ser exigida. Então, esse cara ia morrer naquele dia mesmo. E Deus pergunta para ele: e o que vai acontecer com tudo isso que você guardou? Para quem vão todas essas safras, todo esse milho, todos esses bens? A verdade é que não tinha muito o que fazer. O cara ia morrer, não ia poder levar nada do que estava ali. Tudo que ele planejou desfrutar, ele não ia poder aproveitar. Agora pensa, quantas coisas esse cara não podia ter feito enquanto ele estava vivo? O que ele não podia ter feito com tudo aquilo que ele tinha? Mas a história de Jesus não é só sobre o homem rico e o que ele poderia ter feito. Olha como que Jesus termina essa história. Jesus diz o seguinte: é loucura a gente querer acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E aí eu te pergunto, o que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é agir do jeito que Ele espera que a gente haja. Ou seja, ter responsabilidade com Ele. Com aquilo que diz na Bíblia, com aquilo que a gente aprende aqui no Camp Kids todos os domingos, né? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para esse povo? Que a riqueza não é quanto você tem, mas o que você escolhe fazer com tudo que você tem. A gente precisa compartilhar o que a gente tem, a gente precisa usar o que a gente tem de melhor para fazer o bem para as outras pessoas também. E aí você pode pensar: Rafa, mas eu não tenho muita coisa. O que eu tenho é do meu pai, da minha mãe. Eu tenho o quê? Um brinquedo? Você tem
a você mesmo. Nem precisam ser bens. Aquilo que a gente escolhe falar, da maneira que a gente escolhe agir, quando a gente faz um favor, quando a gente agrada as outras pessoas, seja com palavras, seja com serviços, ou seja mesmo com os bens que a gente tem. A gente sempre pode escolher ser rico para com Deus, certo? É isso que Jesus passou para a gente na Bíblia e é isso que eu queria passar para vocês hoje. O que nos faz lembrar o versículo do dia. Ele está lá em Lucas também, no capítulo 16. Lucas 16:10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então eu queria orar com vocês. Feche o seu olhinho aí, fica confortável. Vamos falar com Deus agora, beleza? Vamos lá. Pai, muito obrigada, porque a gente pode se reunir, seja na igreja ou seja em casa, através da internet. A gente pode aprender sobre a Tua palavra. Faça com que agora a gente entenda as mensagens que você passou para a gente e que a gente possa aprender a ter responsabilidade e aprender a dividir aquilo que a gente tem. Que a gente possa ser mais parecido com Jesus, que entregou até a sua própria vida para nos salvar. Cuida da gente, das nossas famílias, da nossa comunidade, que a gente possa estar sempre junto aprendendo sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E não esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram, @campkids.oficial. Se você aplicar o que você aprendeu essa semana, nas outras semanas, quiser postar no Instagram, marca a gente que a gente vai adorar acompanhar. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!